Bem-vindos à nossa sexta aula de biologia, a segunda parte sobre a aula de membrana plasmática, e hoje a gente vai falar sobre a especialização da membrana plasmática. Bem, essas especializações se dão por adaptações na membrana, né, regiões da membrana que se tornam diferentes do convencional, né, que a gente está acostumado a ver a membrana, executando funções específicas. Para ficar mais fácil de entender, vocês podem pegar como exemplo a especialização de um médico, por exemplo. Alguns querem se especializar na pele, outros querem se especializar em aprender sobre o coração, os outros sobre o cérebro, e aí vai indo. É uma especialização que faz com que a membrana fique com uma função para um órgão específico. Vamos começar falando sobre as especializações, começando com as microvilosidades. Um termo mais técnico são expansões cilíndricas que a membrana apresenta, fazendo com que ocorra um aumento na área de contato da superfície da célula. Isso ocorre nas células do epitélio intestinal, então no seu intestino, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes. Basicamente, são tipo umas minhoquinhas que saem da membrana, fazendo com que aumente essa área de contato, ou seja, em vez da partícula ela passar por um negócio reto, ela vai passar por cada tequinho aqui, por cada cilindro, e isso vai aumentar a área de contato, aumentando assim a absorção dos nutrientes. Aqui está uma foto mais desenho e aqui estão fotos mais microscópio mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, são cilindros. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas nada melhor que um desenho, não é mesmo? Então vamos pegar aqui, ó, uma membrana normal, ela é lisa. Então, quando uma partícula ela vai passar por essa membrana, olha a área de contato dela. Ela vai ter, eu até fiz grande demais, olha essa área de contato. Ela vai ter muito pouca área de contato nisso aqui. Ela vai ter essa área de contato por todo o lugar que ela estiver passando. Agora, vamos pegar, fiz errado, vamos pegar a membrana com as microvilosidades. Tudo assim, ó. A partícula ela vai passar por tudo isso aqui. Ih, que torto. Ela vai passar por tudo isso aqui. Quando ela for passar, ela vai ficar entrando no meio desse negócio. É um negócio até que flexível. Então ela vai estar aqui, ó, por exemplo. Ela está aqui no meio. Olha a área de contato dela. Depois ela vai passar mais um pouco, vai ficar aqui no meio. Olha a área de contato disso aqui. Ela vai passar depois aqui. Olha a área de contato. Para isso aqui, aumenta muito a absorção dos nutrientes que vêm dessas partículas. E isso, né, só relembrando, está presente nas nossas células do intestino, mais especificamente do intestino delgado. Vamos para o nosso segundo tipo de especialização, a invaginação de base. Essa imagem está um pouco ruim, só que eu juro para vocês que eu não achei nenhuma melhor. Eu consigo explicar melhor. Bem, esse tipo de especialização está presente nas células dos rins. São dobras para dentro, isso que uma invaginação significa. Invaginação, dobra para dentro, da membrana em sua base, que tem como função a reabsorção de água dos rins e a presença de muitas mitocôndrias nessa região. Então é como se você pegasse a membrana aqui e você esticasse ela para dentro. E daí acaba ficando mitocôndria aqui. Isso faz com que ajude nessa reabsorção de água dos rins. Só para vocês verem a diferença entre as microvilosidades e a invaginação de base, assim,
obviamente a função é a mesma coisa, mas é que é meio parecido o desenho. Então, é só pensar assim: a invaginação de base, pensa que assim é a membrana normal. A invaginação de base, ela é meio que uma projeção dessa membrana. Então fica para cá, ó. Essa aqui, quer dizer, as microvilosidades são tipo projeções dessa membrana. Agora, só para você saber, aqui ó, o 0, o 1. Agora o 2, que é a invaginação de base, você vai meio que esticar a membrana. Então vai ficar para baixo dessa linha. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Daí vai ter várias mitocôndrias aqui, né? Normalmente tem mitocôndria aqui, ó. Aqui. Ok? Eu fiz até errado, na verdade. Desculpa. É como. É aqui, ó. Essa é a parte de dentro. Desculpa. Essa aqui é a parte de dentro, ó, das mitocôndrias. Certo? Então, essa aqui é tipo uma projeção que vai para cima. E esse aqui é como se eu pegasse essa membrana aqui e eu puxasse para baixo. Vamos agora para os contatos celulares. Esses contatos estão presentes nas células dos epitélios, né? Ou seja, célula da pele, célula epitelial. E o que são essas células, né? Características. São células justapostas, ou seja, não tem espaços entre elas, e não possuem líquido entre elas, ou não possuem quase nenhum líquido entre elas. Então são células bem juntas da pele, da qualquer tecido epitelial do corpo, do tecido, do seu um tecido aí, tecido do seu estômago, por exemplo. Temos aqui dois tipos desses contatos celulares. Os desmossomos, que vocês podem ver aqui, eles são discos tipo velcros que aparecem entre as células, fixando elas umas às outras. E também temos o outro tipo, que é a interdigitação, que são dobras na membrana das células diferentes. Então, essa aqui é uma célula, essa aqui é outra. E elas meio que se encaixam, aumentando a adesão celular, ou seja, aumentando o atrito entre as membranas, fazendo com que a pele, ao você puxar, ela não rasgue tão facilmente. Então, é tipo isso aqui, ó. Essa aqui é a membrana de uma, aqui, e essa aqui é a membrana da outra, meio que preenchendo os lugares que a outra tá, que a outra membrana não tá. Então, só para ficar melhor de enxergar isso, temos então os desmossomos, ou seja, membrana aqui, um disco no meio, que meio que é um velcro, né, que gruda as duas partes. E a outra, que duas membranas, e a outra que é a interdigitação, que essa aqui é uma membrana, essa aqui é a outra. Então as membranas elas ficam meio que alternando, sabe? Isso vocês podem fazer até com páginas de livros. Então assim, ó, faz assim, ó. Vocês podem até fazer um teste. Vocês pegam dois livros e vocês vão meio que deixar eles grudados. Ó, deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Eles vão deixar eles meio que grudados assim. Um livro tá aqui, o outro tá aqui. E vocês vão colocar assim, ó. Vocês colocam uma página de um livro, vocês colocam a do outro. Do outro, a do outro. Do outro, do outro, do outro. Daí vocês vão meio que sobrepondo as páginas de forma alternada. No fim, você nem precisa fazer com, tipo, cada paginazinha, não. Pega um montinho de página, faz. Pega outro montinho, faz. E tenta meio que puxar os livros. Você não vai rasgar, pelo amor de Deus. Tenta puxar os livros. Vai ficar incrivelmente difícil de puxar. Daí, é isso que acontece no tecido epitelial. Pega o exemplo da nossa pele. Se você tenta puxar ela, ela não rasga.
porque tem isso acontecendo com as membranas da sua célula. Tem até um vídeo, acho que no. Eu não lembro onde que é. Acho que é no YouTube, que mostra que uns caras eles sobreporam as páginas de uma Bíblia e levantaram um carro sem os livros, sem as Bíblias rasgarem. Daí eu não consegui achar, mas se vocês quiserem tentar, deve estar no YouTube. A utilização são os glicocálix, né, que são as glicoproteínas e os glicolipídios, que eu já tinha falado muito dele na aula passada, que eles têm a função de reconhecimento e que eu falei muito. E eu meio que fiz isso parecer, eu fiquei meio com essa impressão, eu não sei se vocês ficaram, que era algo normal. Mas não, na verdade, isso é uma especialização. Essas glicoproteínas e glicolipídios, né, os glicocálix, eles são especializações que estão presentes em todas as células animais, só que em apenas algumas células vegetais. Então, nas nossas células tem glicocálix em tudo. Nas dos vegetais, só em algumas células que tem. Só em algumas células de alguns vegetais que tem. Essa imagem também ficou muito boa para ver essa parte de reconhecimento, né? Então, por exemplo, a ver outra célula, se é estranho ou não. Colocar, por exemplo, para ver vírus aqui. Ver, por exemplo, essas aqui eu não sei o que são. Enzimas, hormônios e bactérias. O vírus, a gente vai ver isso sobre a aula sobre vírus. Mas eles conseguem saber o que eles vão atacar usando os glicocálix deles para ligar com os nossos. E daí conseguir identificar essa célula é a que eu preciso atacar e fazendo com que ele entre. Daí é isso basicamente do reconhecimento. Agora vamos para o nosso último tópico da aula, as junções celulares. Como o nome já sugere, elas servem para juntar as membranas das células. Então a gente tem 4 tipos de junções. As junções aderentes, que elas unem as células do tecido epitelial, formadas por actina entre as células. Então a gente pega aqui, ó, uma membrana, a outra membrana. E a gente vai ter também meio que um disco aqui ligando essas duas. Agora eu só quero que vocês prestem atenção no negócio. A pele, ela tem desmossomos, interdigitações e ainda tem junções aderentes. A nossa pele, ela não rasga, ela tem muita, não rasga tão facilmente. Ela tem muita coisa para segurar as membranas de cada célula. É muito louco pensar nisso. De que se você puxar a sua pele, ela não vai rasgar. Porque olha o tanto de coisa que tem. Daí tem também desmossoma aqui no meio. Daí também tem membranas se ligando aqui embaixo. É muito louco. Mas bem, vamos voltar aqui, né? Aderentes. E isso aqui é formado por actina, que é uma proteína. Temos também as junções ocludentes, que são junções entre membranas que fecham espaços intercelulares, bloqueando a passagem de moléculas e íons de uma célula a outra. Então a gente vai fazer de amarelo. Vamos ter aqui também meio que discos de proteínas ocludentes que vão impedir a passagem de íons e moléculas de um lado para o outro. A outra é as junções comunicantes, que são feitas por canais de proteínas que facilitam o transporte intercelular. Então aqui vão ter alguns canais entre elas. Então esses poros comunicantes aqui, uma espécie de cães feitos de proteínas da proteína conexina, eles vão ligar as células, permitindo a passagem de substâncias entre elas.
Também temos aqui eu vou precisar tirar essas. Também temos um outro chamado plasmodesmos, que são basicamente o quê? Temos aqui duas células, duas membranas. Vou fazer o núcleo aqui só para saber que são duas diferentes. E esse tipo, ele só ocorre em células vegetais, ok? Então a gente não vai encontrar nas nossas células. Isso aqui basicamente vai fazer com que esses plasmodesmos são pontes citoplasmáticas que unem os citoplasmas de duas células adjacentes. Então, uma célula e então duas células estão juntas aqui, elas vão fazer basicamente uma ponte entre elas. Isso vai ligar o citoplasma delas. É meio que a mesma coisa que os comunicantes, ajuda também no transporte, mas nessa aqui, nos plasmodesmos, é maior, então só ocorre, é como se fosse uma troca. Nas vegetais ocorre essa aí, e nas dos animais ocorre a comunicante. Basicamente, a diferença é que aqui não é unido por nenhuma proteína, não. É basicamente só uma quebra da membrana para juntar os citoplasmas. Mas basicamente a mesma função de transporte, de um transporte intercelular mais facilitado. Gente, é isso por hoje. Acabamos com o nosso tema de membrana plasmática, o básico sobre ela, pelo menos. E na semana que vem não, né? No próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser, teremos permeabilidade celular, transporte passivo. Então, só uma prévia, né? Que a gente vai ver a permeabilidade seletiva, transporte passivo por difusão simples, osmose, difusão facilitada, para que serve realmente as proteínas que ficam na membrana. A gente vai ver coisa de concentração de sal nos líquidos, vendo plasmolização, vendo hemólise, a gente vai ver um monte de coisa. Mas bem, por hoje é só isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só perguntarem aí nos comentários. E é isso basicamente. Adeus a todos e vejo vocês no próximo vídeo.